Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao estudo da lição de número 6 e o nosso tema, a hora do juízo. Apocalipse 14 e o verso 7 nos fala da hora do juízo de Deus. Como eu sei o momento, a hora e o tempo do juízo de Deus descrito aqui no Apocalipse? Para que eu possa entender o juízo de Deus ou a hora do seu juízo, eu tenho que voltar lá no Antigo Testamento. Eu tenho que ir lá para Daniel capítulo 8 e o verso 14. E Daniel 8,14 nos diz assim: e até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Para que eu possa entender o juízo de Deus no Apocalipse, eu tenho que entender a purificação do santuário. E para que eu possa entender a purificação do santuário, eu tenho que entender um pouco como que era feita essa purificação lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existia o dia da expiação, que era feita uma vez por ano, e o dia da expiação no passado era conhecido como o dia do juízo. O dia do juízo era um dia muito importante para o povo judeu no passado, porque era nesse dia que o santuário era purificado por meio do sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo e ali ele fazia o ritual da purificação. E para nós entendermos essa purificação, para nós entendermos o contexto do juízo de Deus para os nossos dias, lá em Apocalipse 14, verso 7, eu tenho que voltar um pouco na história e Daniel 8,14 é o texto, quem sabe, chave para que eu possa seguir o fio da meada e saber quando começou o juízo, chamado também de juízo investigativo, que a Bíblia nos coloca. Daniel 8,14 nos fala dos 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs. Só que em Daniel 9,25 nós temos outra profecia conhecida como a profecia das 70 semanas. E um ponto importante para que eu possa compreender profecias envolvendo períodos de tempo é entender que um dia em profecia, um dia profético equivale a um ano. Isso está lá em Ezequiel capítulo 4 e o verso 7. Temos alguns textos na Bíblia também que fala que, em termos de profecia, um dia equivale a um ano. Logo, nós temos aí as profecias das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, equivale a 2.300 anos, convertendo para o princípio dia-ano. E a profecia das 70 semanas de Daniel 9,24 em diante, 70 semanas equivale a 490 dias. Se um dia equivale a um ano, logo nós temos também 490 anos. Mas a grande pergunta é, quando começou esse período profético que fala lá em Daniel? Tanto as profecias de Daniel 8,14, 2.300 anos, como 9,25 das 70 semanas, elas começam no mesmo período. Mas o ponto de partida dessas duas profecias é uma só data, que é o ano de 457 a.C. Só lembrando que o período antes de Cristo, ele vinha em ordem decrescente. Quando Cristo nasceu, o calendário zerou e depois de Cristo, nós temos os anos em ordem crescente, ok? Então, o ano de 457 a.C. foi o ponto de partida para essas duas profecias. E por que eu sei que foi o ano 457? Então, o livro de Daniel nos mostra que o ponto de partida seria a reconstrução de Jerusalém por um decreto de um rei que estava dominando o mundo na sua época. E o início da construção de Jerusalém está lá em Esdras, capítulo 6, o verso 14, e o decreto foi o decreto do rei Artaxerxes. Está lá também em Esdras,
capítulo 7, de 11 a 28. E eu chego a essa data, e é uma data muito interessante, porque sabendo o início, o começo da profecia, eu sei onde ela termina. E se eu sei onde ela termina, a partir desse ponto, eu começo a saber que época, que tempo começou a hora do juízo de Deus. Agora, meus amigos, a profecia das 70 semanas, ela tem mais detalhes ao longo do caminho, ao longo do tempo. Ela se divide em 4 pedaços. Na primeira parte, que é 7 semanas, depois vem um período de 62 semanas, e depois vem um período de meia semana, e depois o último período de mais meia semana. Então, a somatória de 7 semanas mais 62 semanas dá 69 semanas, mais meia semana, 69 e meia, mais meia semana dá 70 semanas, e aí nós temos o período todo. Então vamos desvendar aí o que significa cada período e qual é o impacto que isso faz na minha vida hoje, para que eu possa entender o plano de Deus, o sacrifício de Jesus, o juízo final, mas acima de tudo o meu preparo para a volta de Jesus. Então acompanhe esse gráfico aí que eu fiz, de acordo com a linha do tempo, e você vai perceber que no gráfico de cima está os 2.300 anos, né? Daniel 8,14, que começa no ano de 457, e se eu for jogar ele até onde termina os 2.300 anos, nós vamos chegar ao ano de 1844. Lá embaixo está a profecia das 70 semanas, ou 490 anos, conforme já falamos. O ponto de partida também é o mesmo, tá? O ano 457. Como eu falei, as 70 semanas estão divididos em 4 pedaços. O primeiro pedaço são 7 semanas, ou 49 anos, que começou no ano 457 e foi até o ano 408. Essas 7 semanas foi o período dado para que o povo judeu reconstruísse Jerusalém e organizasse a sua casa. O segundo período, que foi do ano 408 até o ano 27 depois de Cristo, né? 408 a.C., então as 62 semanas ou 437 anos, chegou até o ano 27 depois de Cristo. Está ali descrito no gráfico, na numeração número 3, em amarelo. O que aconteceu no ano 27 depois de Cristo? Foi o batismo de Jesus. Jesus foi o ungido com o batismo por João Batista nesse momento. E toda essa informação está lá em Daniel 9, 24 em diante, ok? Depois nós temos mais uma metade da semana. Chegamos ao ano 31 depois de Cristo. O que foi que aconteceu? A morte de Jesus. Jesus foi morto, foi sacrificado, também está lá em Daniel, capítulo 9, 25 em diante. Mas falta mais meia semana para completar as 70 semanas. Então nós chegamos ao ano 34, aconteceu o apedrejamento e a morte de Estevão. Isso simbolizava o quê? Que o Evangelho estava se expandindo para todas as gerações, para toda a humanidade. O povo de Israel, o povo judeu, não era mais o povo exclusivo de Deus. Então as 70 semanas, elas simbolizam, sabe o quê? O período que foi reservado para o povo judeu, e depois das 70 semanas significava que o Evangelho, a mensagem, não ficaria mais restrita ao povo judeu. O Evangelho se espalharia a toda a humanidade. E a partir daquele momento, os discípulos passaram a pregar o Evangelho a toda a humanidade. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela foi além do ano 34, porque o objetivo de Deus era chegar ao final desse período, e a partir deste período nós saberíamos quando começaria o juízo investigativo. Chegamos ao ano de 1844, o final do período dos 2.300 anos. E a partir desse momento foi quando Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo e começou a sua intercessão. A Bíblia fala em 1 Pedro 4, 16 e 17 que o juízo de Deus ele começará pela casa de Deus, pela casa de Israel, pelo povo de Deus. Jesus assume o Santíssimo.
Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso intercessor. E a partir de 1844 começaria o último período das 7 igrejas descritas em Apocalipse. E a última igreja que o Apocalipse descreve é a igreja de Laodiceia. E a palavra Laodiceia significa povo do juízo, povo que vai viver do juízo investigativo até a volta de Jesus. Com isso, meus amados, nós podemos concluir que nós estamos vivendo hoje o último período da história desse mundo. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia, a última igreja, o povo do juízo, e que a partir de 1844 começou o juízo investigativo e ele vai se estender até próximo da volta de Jesus. Então hoje a porta da graça está aberta para que nós possamos nos arrepender e os nossos nomes estão sendo passados no livro do registro celestial. E Deus está intercedendo por nós enquanto há graça, enquanto há esperança, enquanto há oportunidade. Mas a porta da graça, um dia ela irá se fechar. E depois que a porta da graça se fechar, Jesus ele vai parar a sua intercessão no lugar santíssimo. Ele vai sair do lugar santíssimo e é nesse momento que muito em breve ele vai retornar a esta terra para buscar aqueles que forem fiéis ou que estão sendo fiéis a ele até o último dia de sua vida. E que nós possamos fazer parte do povo de Deus, do povo do juízo, mas que acima de tudo nós possamos estar preparados para que no grande dia do juízo final Deus possa dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus é o nosso grande Salvador e hoje Ele nos está dando uma oportunidade de salvação. E se esse material foi relevante para você, espalhe, curta, compartilhe e se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações assim que eu publicar um novo vídeo. Um grande abraço, meus amigos, e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima lição, o nosso próximo estudo. Um grande abraço, tchau!